Olá, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Educação Financeira. Hoje vamos ensinar a como vocês terem uma renda de aproximadamente um salário mínimo apenas com fundos imobiliários. Vamos aqui escolher alguns fundos imobiliários e colocar a quantidade de cotas que se aproxime no final a um rendimento em dividendos isento de imposto de renda no valor de um salário mínimo. Mas antes, peço que vocês curtam, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações para estar sempre recebendo em primeira mão o conteúdo aqui do nosso canal. Preste atenção que isso aqui é só uma simulação, mas para que você entenda, eu vou aqui indicar os melhores fundos imobiliários no momento que a gente está gravando esse vídeo. Então, não é uma receita pronta. Vocês precisam estudar o mercado financeiro, mas com certeza investir em fundos imobiliários é um dos melhores investimentos que existe hoje. Então, peço que vocês prestem bem atenção e vamos aqui fazer a nossa planilha para que vocês possam entender o quanto é necessário para fazer uma rentabilidade em dividendos a partir de fundos imobiliários, de acordo com essa quantidade de cotas que a gente vai colocar aqui, para que vocês tenham uma noção do quanto é vantajoso ter fundos imobiliários investidos, receber dividendos isentos de imposto de renda. Está aqui a nossa planilha. Vamos preencher aqui com o nome dos fundos imobiliários, a quantidade de cotas, o valor, a taxa mensal e aqui no final, dividendos mensais pagos. E o nosso objetivo é chegar aqui no final a um valor correspondente aqui a um salário mínimo. A quantidade de cotas vou deixar para colocar no final, porque a gente vai precisar aqui de alguns fundos imobiliários, o seu valor e a rentabilidade mensal e a quantidade de cotas. A gente vai fazer aqui um balanço para não ficar muito concentrado a nossa carteira de investimento inicial. O gráfico aqui abaixo vai dar uma visibilidade de como está sendo distribuído essas cotas. Vamos aqui entrar no Status Invest. Primeiro fundo imobiliário, eu vou logo no MXRF11. Isso aqui é um dos mais conhecidos. O valor dele atual é R$ 10,14. Para saber se o valor dele está em um valor, digamos aí, dentro do limite, a gente analisa o PVP. O PVP dele aqui está 1,04. O limite é você pegar o PVP, que é o seu valor de mercado, em no máximo 1,05. Então, aqui ainda está no valor dentro da nossa margem. Então, o seu valor 10,14. Vamos colocar aqui na planilha. Vamos pegar aqui o nome dele. Ficar bem organizado aqui a nossa planilha. O valor R$ 10,14. O seu valor de rendimento, sua taxa de rendimento está em 0,98. Então, esse é o valor do seu rendimento, que tem uma projeção do próximo mês, 0,98 ao mês. Próximo fundo imobiliário, vamos voltar aqui, vamos pegar esse fundo IRDM11, esse fundo imobiliário aqui, ele está custando hoje R$ 72,00. Vamos analisar aqui e ver o seu valor, se está ok. Seu valor de mercado hoje está em 0,85. Então, um valor ideal aí para a gente fazer essa compra. Seu rendimento está em 1,03. Então vamos lá, R$ 72,00 é o seu valor. R$ 72,00, seu valor. Rendimento 1,03. O próximo, vamos pegar aqui o seu valor, é o HCTR. O HCTR ele está custando hoje R$ 29,80. Seu valor de mercado hoje está bem abaixo, 0,26. Seu rendimento hoje está em 1,18. Vou colocar aqui seu rendimento, 1,18. Vamos partir para o próximo fundo imobiliário. Voltando aqui,
Vamos analisar esse fundo imobiliário aqui. No caso XPCI 11, está 87,91. Verificando aqui o seu valor do PVP, 0,97. Está um valor legal para comprar. Sua taxa de rendimento está em torno de 1,00, uma taxa de 1%. Vamos para o próximo fundo imobiliário. É o HGCR11, um ótimo fundo de investimento. Ele está valendo hoje R$ 103,40. R$ 103,40. Sua taxa de rentabilidade aqui. Vemos aqui que o valor do seu PVP está em 1,03. Sua taxa de rentabilidade está em 0,9. Vou colocar aqui sua taxa de rentabilidade 0,9%. Vamos ao próximo fundo imobiliário. É o CPTS11, fundo imobiliário. Ele está no valor hoje de 8,21. 8,21. Está um pouquinho abaixo do seu valor de mercado. No caso aqui está barato, né? Está 0,92. Então, a rentabilidade 0,99. Vamos colocar aqui 8,21. Sua rentabilidade está em torno de rentabilidade 0,99. No caso aqui nós temos agora, no momento, os 6 fundos imobiliários, onde a gente analisou aqui de acordo com esse ranking de altas, mas peço que vocês sempre dêem uma pesquisada antes de fazer a compra de cada fundo imobiliário. É bom sempre verificar se está tudo ok com o fundo imobiliário. Se você quer saber mais um pouquinho, deixa aqui nos comentários. Se vocês quiserem um vídeo só explicando como escolher os melhores fundos imobiliários, deixa aqui nos comentários para que a gente faça aqui um vídeo para tirar todas essas dúvidas. Pronto, feita aqui a nossa análise de mercado, compramos aqui todas as cotas, né, num valor considerável, mas aqui como eu fiz de uma maneira rápida, é ideal que a gente tenha muito cuidado na hora de fazer essas compras de cotas, mas fundos imobiliários é um dos investimentos mais seguros que a gente pode fazer. Só precisa a gente estudar mais os conteúdos aqui referente aos fundos imobiliários, como é que eles estão divididos, né? Se eles estão bem diversificados, para que eles não dê nenhum problema no futuro. Então, qual será o valor necessário para que a gente chegue aqui a uma quantidade que dê exatamente a rentabilidade em dividendos mensais, isentos de imposto de renda, relacionado aqui a esses 6 fundos imobiliários. Então vamos analisar aqui a quantidade de cotas necessárias para que a gente chegue a esse número referente aí a um salário mínimo de rentabilidade em dividendos. Então, esse fundo imobiliário, o primeiro aqui, o MXRF11, é um dos mais diversificados, tem um volume muito grande aí de vendas de cotas e é um dos que tem o maior número de cotas também. E o valor dele está aqui num preço legal. Então vamos colocar aqui 3.000 cotas. O valor dele é um valor pequeno, né? É um valor entre R$ 10 sempre, né? Chamado fundos imobiliários de base 10. Então, aqui só você investindo vai gerar em torno de R$ 298 mensais de dividendos isentos de imposto de renda. Vamos fazer aqui uma quantidade de cotas. Como esse próximo fundo imobiliário aqui ele é um pouquinho mais caro, vamos colocar aqui 250 cotas e veja que nós temos aí já um total de dividendos de 483 mensais. Lembrando que esse valor pode variar durante os meses, né? Porque aqui é uma renda variável. Veja que o gráfico já está ficando aqui já mais dividido. Já esse fundo imobiliário aqui eu vou colocar 1.500 cotas. Já temos um total aí já de R$ 1.000 de dividendos. Qualquer coisa a gente balanceia mais um pouquinho aqui para não ficar tão concentrado. Vamos colocar aqui agora
200 cotas desse próximo fundo. Já temos aqui 1.186 em rentabilidade mensal e isenta de imposto de renda, só com dividendos. Esse próximo fundo imobiliário é um fundo imobiliário muito bom. Vou colocar aqui 100. E esse último aqui eu vou colocar um total de 500 cotas. Ele está um pouquinho abaixo do preço, mas o ideal é que a gente faça essa distribuição para que o gráfico aqui abaixo fique o mais dividido possível. Então veja aqui, a cota do HCTR11 está com uma fatia muito grande aqui. Então a gente vai diminuir um pouquinho aqui ele, colocar aqui 1.200. Quem está um pouco abaixo aqui é exatamente esse, CPTS11. Vamos colocar aqui 1.000 cotas para ele. Já esse outro fundo imobiliário aqui também está um pouquinho abaixo. Vamos aumentar mais um pouco aqui. Está aqui 200 cotas. E a gente vai fazendo isso de forma que esse gráfico fique o mais próximo da realidade. Então veja que esse HCTR11 ele está muito alto aqui. Eu vou baixar mais um pouco para que fique uma quantidade cada vez menor aqui em relação à quantidade de cotas. Então, 700 e mais um pouco. Tá aí, olha como o gráfico está ficando, né? Um pouco bem mais dividido. Então vou aumentar aqui mais um pouquinho a quantidade de cotas desse. Tá aqui, vou botar aqui 2.000 cotas. O gráfico está ficando cada vez mais fatiado de forma uniforme. Então, para chegar ao total de um salário mínimo, aproximadamente aqui R$ 1.400, a gente precisa aumentar mais um pouco a quantidade de cotas. Veja que aqui temos os valores. Esse MXRF11 é um dos fundos imobiliários de melhor rentabilidade. Vamos acrescentar aqui mais algumas cotas aqui para que a gente chegue na quantidade de aproximadamente R$ 1.400. Vou botar mais 100 aqui. Veja que o valor aqui já está em R$ 1.379. Então, o ideal é que a gente acrescente até chegar no valor aproximado de um salário mínimo. Vou aumentar aqui mais um pouquinho. Então já passou um pouco. Deixa eu baixar aqui 240 cotas. E só para ficar bem próximo, vou aumentar aqui um pouquinho nesse, né? Vou botar mais 10 cotas, 2010 cotas. Ainda dá para colocar mais um pouco. Pronto, exatamente 1.418. Esse é o salário mínimo atual para que você chegue a uma rentabilidade de dividendos aqui bem uniforme, usando aqui 6 fundos imobiliários. Com esse valor mágico que você precisaria, seria no caso aqui R$ 140.653,20. Então, no total, 6.560 cotas, mas isso aqui não é relevante. O importante é que vocês saibam fazer essa distribuição para que o gráfico fique uniforme. Quanto mais diversificado aqui a sua carteira de fundos imobiliários, mais seguro vai ser a sua carteira. Então aqui veja que os valores estão divididos e deu exatamente R$ 1.418, que é o salário mínimo atual. Então, para que você consiga a rentabilidade ideal para conseguir um salário mínimo, hoje em torno de 140.600, de acordo com esses fundos imobiliários. Lembrando que essa renda é variável, ela pode aumentar, como pode diminuir, mas o certo é você estar sempre investindo um pouquinho cada vez mais. Mas como aqui você atingiu o objetivo, o ideal é que vocês retire um pouco, não tire todo esse dinheiro, porque se você ficar tirando todo o dividendo, com o tempo esse valor vai ficar insignificante, porque o salário mínimo vai aumentando de acordo com o passar do tempo. Então é ideal que vocês deixem essa renda crescer um pouquinho mais, para que a cada mês você consiga ter um aumento ainda maior desse rendimento em dividendos,
para que seu futuro seja um futuro aí tranquilo financeiramente. Isso quer dizer que você conquista a sua liberdade financeira a partir do momento em que você começa a poupar cada vez mais e chega a ter o valor que você ganha exatamente hoje. Então, o ideal é que a gente trabalhe, faça com que o dinheiro trabalhe para dar rentabilidade no nosso dia a dia, cada vez mais. Outra coisa importante é que vocês tenham sempre uma reserva de emergência para não mexer nesse valor aqui. Uma reserva de emergência que seja equivalente a 6 meses de salário para que você não mexa nesse valor investido. Esse valor investido, claro que você pode usufruir, mas quando chegar a um certo ponto, você pode começar a retirar uma parte dele, não tire todo o rendimento em dividendos, deixe sempre uma partezinha lá para que ele comece a ficar cada vez maior do que um salário mínimo e assim você possa retirar uma parte e essa parte vai ficando outra para ficar sendo reinvestida e assim ele vai continuar crescendo a cada mês. É como se você tivesse um aumento mensal de renda durante toda a sua vida. Porque aqui, fundos imobiliários, aqui eu dei o exemplo aqui de 6 fundos imobiliários, claro que precisava de uma análise bem mais aprofundada de cada um deles, mas são fundos imobiliários que vocês são bem avaliados aqui de acordo com o mercado e abaixo do preço máximo de compra. Então, bons estudos aí com o mercado financeiro. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários para que a gente possa tirar todas as suas dúvidas. Até o próximo vídeo aqui do nosso canal.